Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês 10 curiosidades de como é viver aqui na Romênia na perspectiva de um brasileiro. Fica comigo, eu volto já já! Então pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês apertar aqui ó, nesse botão e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que eu trago aqui no canal semanalmente. Eu trago conteúdo sobre viagens aqui na Romênia, viagens na Europa e em alguns outros lugares também em outros continentes. E também gastronomia internacional. Então, você não fez a sua inscrição ainda? Por favor, aperta aí e ajuda o seu amigo brasileiro aqui, tá bom? Então nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês algumas diferenças. Eu tenho mais autoridade de falar do Brasil, que é o meu país, e aqui da Romênia, que eu moro há mais de 10 anos também. Então é sobre esses dois países que eu vou fazer um pouco de comparação. E você compara comigo e coloca aí nos comentários o que você acha de tudo isso, tá certo? Então, pessoal, para começar, aqui na Romênia, eu gosto muito de morar na Romênia em primeiro lugar, porque é um país muito seguro. É um país maravilhoso, é um país bonito, é um país com lindas paisagens, é muito frio na Romênia. O inverno aqui chega a 30 graus abaixo de zero. Esse inverno agora tá diferente de todos os outros invernos, porque a temperatura tá alta, não tá caindo abaixo de zero, não está nevando, então tá sendo bem diferente. Mas geralmente aqui na Romênia é muito frio. Uma coisa interessante para se falar aqui da Romênia também. A Romênia é um país muito seguro. Eu já vi algumas pessoas falando, alguns estrangeiros falando no YouTube a respeito da Romênia, que é perigoso, tráfico humano, um monte de coisas horríveis, ridículas. Mas não é verdade. Eu moro aqui na Romênia há mais de 10 anos. Eu sou casado com uma romena e eu sei muito bem do que eu estou falando. A Romênia é um país muito seguro. Você pode andar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, falando no seu celular, com a sua carteira na mão, que ninguém vai te assaltar, ou assalto à mão armada, ou com faca, ou coisa parecida. É claro, não é um país perfeito. Existe criminalidade? Existe, mas quase não se vê. Se você for comparar com o Brasil, gente, a Romênia é um paraíso para se viver. Existe assaltos? Até existe. De repente, dentro de um ônibus, um bate-carteira, vai lá, rouba a carteira ou coisa parecida. Mas isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Inglaterra, acontece na Espanha, na França e por aí afora. Então acontece aqui também. Mas em questão de segurança, a Romênia é um país muito seguro. Eu gosto demais da Romênia. Agora, a primeira curiosidade para se falar sobre a Romênia. Uma coisa que é muito interessante, que eu gosto e que eu vejo no Brasil e que eu não gosto tanto assim. Já gostei quando era mais novo, mas não gosto tanto assim. Na Romênia, as pessoas são muito educadas. Claro, não é que eu não gosto que as pessoas sejam educadas. Eu gosto que as pessoas sejam educadas. Mas aqui na Romênia, por exemplo, dentro do ônibus, as pessoas não falam alto dentro do ônibus. Quando eles atendem o telefone, vou dar uma dica pra vocês, eles falam simplesmente assim. Deixa eu ver. Alô? Ah, tudo bem? Ah, tá certo, eu tô dentro do ônibus e depois a gente conversa melhor. Tá, eu já fiz o que você pediu, tal. Então eles falam muito baixo dentro do ônibus, entendeu? No Brasil, algumas vezes eu já vi várias pessoas falando alto, tão alto no telefone, que a gente sabe de toda a história. Algumas vezes a gente quer descer do ônibus e a gente fica pensando, caramba, não vou saber o restante da história que a pessoa tava falando no telefone. Então é de tão alto que as pessoas brigam no telefone, além de gritar, de brigar, de ir por aí afora, que todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Aqui na Romênia, isso é uma coisa muito interessante, é uma das curiosidades que eu quero trazer para você. O pessoal fala muito baixo no transporte público, o pessoal fala baixo no mercado, no restaurante, em qualquer lugar que eles vão, eles são muito educados e falam baixo e tranquilos assim, para que não precisa, gente, todo mundo ouvir do seu lado direito, esquerdo, atrás, na frente, o que você tá falando, não é verdade? Então é muito bom falar baixo mesmo. Então essa é uma coisa muito legal que eu gosto aqui da Romênia. Essa é a primeira curiosidade. O pessoal é educado, o pessoal é tranquilo e é um lugar safe de se viver, um lugar seguro de se viver. E isso é uma coisa que não dá pra trocar por lugar nenhum, gente.
Outra curiosidade muito interessante aqui da Romênia. Aqui na Romênia, eles comem pão com absolutamente tudo. Tem pão no café da manhã? Tem pão no café da manhã. Tem pão na hora do lanche, do almoço? Tem pão na hora do almoço. Tem pão no jantar? Tem pão no jantar. Romênia come pão com tudo. Eles comem pão na sopa. No Brasil até que a gente come pão na sopa também. Não todo mundo, mas come pão na sopa também. Eles comem pão na sopa. Eles comem pão quando comem batata frita até mesmo, ou um purê de batata, ou seja lá, um enroladinho de pimentão recheado. Pão. Até na pizza eu já vi algumas pessoas comendo pão, que já é uma massa. Tem pessoas que comem pão na pizza também. Então isso é uma grande curiosidade aqui da Romênia. Pão e sopas você vai ver em todos os lugares. Então uma coisa que muito romeno come, e é uma coisa para mim que é muito interessante, é pão. Algumas vezes a gente convida romenos para comer aqui em casa e a gente coloca pão na mesa, mesmo que tenha arroz, feijão, que eu faço muito isso, eu e a Lume. Arroz, feijão ou macarrão, alguma coisa. Alguns até perguntam, e o pão, você tem pão? Então a gente sempre coloca o pão na mesa. Isso é uma coisa muito interessante. Se você convidar um romeno para comer na sua casa, se você receber um romeno na sua casa, não esqueça de colocar o pão na mesa, ok? Terceira curiosidade. Aqui na Romênia existe algo chamado corrente de ar, tá? É uma corrente de ar. Ou seja, sabe aquele arzinho que entra quando você deixa a janela da sua casa aberta? Ou quando você deixa a porta da sua casa aberta? Entra uma certa corrente de ar, principalmente no Brasil, que é um país muito quente. A gente deixa tudo aberto porque tá calor. Aqui na Romênia, por causa da corrente de ar, eles fecham tudo. Se você andar no transporte público, tá fechado tudo. Aí você me pergunta, claro, Ayrton, se faz uma temperatura de 30 graus abaixo de zero, claro que vai fechar tudo. Não, você não tá entendendo. É normal quando tá 30 graus abaixo de zero. Mas e que você me diria se tivesse 35 graus no verão? Tá tudo fechado do mesmo jeito. Gente, mesmo no verão, numa temperatura de 35 graus ou até 40 graus, que pode chegar em Bucareste, as pessoas mais idosas principalmente, estão com as janelas todas fechadas. Porque eles acreditam que a corrente de ar, aquele ar que entra pela casa, pode adoecê-los. E algumas pessoas, gente, ficam doentes de verdade. Não sei se é psicológico isso, mas elas ficam doentes de verdade. Então, pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tava fazendo um trabalho no Black Sea, no Mar Negro, aqui no litoral da Romênia. E eu tava com uma equipe lá. Aí tinha umas meninas e uma delas falou que tava com problema de ouvido, tava doendo o ouvido e não tava aguentando mais de dor. Aí eu fui ver alguma coisa pra lá, ver se tinha algum medicamento. Quando eu voltei, ela tava com 2 folhas de jornal no ouvido. Ela fez mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês. Ela fez tipo um negócio assim, bem estranho, e colocou tipo um cubo, sei lá, e colocou na orelha, de um lado e do outro. E tacou fogo. Ela tacou fogo. Não chegou a sair chamas, mas tava tocando fogo. Tava saindo fogo e fumaça. Quando eu cheguei, tomei um susto tão grande, fui lá e já tirei da orelha dela. O que você tá fazendo, Maria? E aí ela, não, é porque eu tava com corrente. Não falei que tava com dor no ouvido, tava com corrente, eu tava tentando tirar. Porque eles acreditam que aquela fumaça ia entrar e ia sair a corrente de ar que estava dentro do ouvido dela. E dessa maneira ia passar a dor, entendeu? Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Tomei um susto de verdade. Você já ouviu falar sobre isso? Corrente de ar, que entrar, que faz mal. Você já ouviu falar sobre isso? Se eu já ouvi falar, coloca aí no comentário aqui embaixo. Se você é romeno, se você é parente de romeno, se você conhece alguma coisa sobre a cultura romena, explica um pouco aí pro pessoal sobre isso, porque pra mim foi um susto muito grande. Ou seja, aonde a gente anda, transporte público, casas, lojas, em todo lugar, mesmo que esteja 40 graus, fica tudo fechado, eles não deixam aberto por causa da corrente de ar. Isso pra mim é uma das piores coisas e uma das coisas que muito me irrita, mas me irrita de verdade, porque eu sinto calor, eu sou brasileiro, eu quero tudo aberto, vento entrando para todos os lugares, quanto mais vento, melhor, principalmente no verão, não é isso mesmo? Então essa é mais uma curiosidade aqui da Romênia. Vamos para a próxima? Pessoal, então vamos lá para o quarto exemplo. O quarto exemplo que eu quero dar para vocês é que aqui na Romênia, o pessoal, eles tomam muita sopa. É o que eles chamam de ciorba.
Ciorba é um pouco diferente da nossa sopa no Brasil. A ciorba, na verdade, é bem mais parecido com a nossa sopa no Brasil. A ciorba, ela é bem consistente. Então ela vai batata, ela vai cenoura, ela vai carne, ela vai o que eles chamam de esmantana, que é tipo um leite, um tipo de iogurte mais grosso assim para colocar dentro. É muito gostosa a ciorba. E aí eles têm todo tipo de ciorba. Ciorba de burta, que é a sopa de dobradinha, que na verdade, diga-se de passagem, é a minha principal. Sopa de dobradinha, ciorba de dobradinha é a melhor pra mim, the best. Eu gosto demais. Sopa de dobradinha é a minha preferida aqui na Romênia. Então tem sopa de dobradinha, de galo, de galinha, de frango, de vakutsa, que é a ciorba de vaca, que é a sopa de carne de vaca, de porco, e de almôndegas, e por aí vai. Uma variedade de sopas de ciorba. Então a ciorba é mais consistente. E aí tem a sopa é um pouco mais aguada. A sopa tem menos coisas. Então vai uma cenoura, uma batata, alguma coisa assim, e algum pedaço de carne, algum outro legume, e essa é a sopa, bem ralinha, mas muito gostosa, porque o condimento romeno, o tempero romeno é muito gostoso mesmo. Então essa é uma coisa muito interessante aqui na Romênia. Eles não vivem sem sopa. E algumas vezes a sopa é o prato principal, não tem mais nada. Geralmente a sopa ela vem como uma entrada, né? Vem a salada, vem a sopa, aí vem o prato principal. Mas algumas vezes é só a sopa, ou na hora do almoço ou no jantar. Aí vem só a sopa, entendeu? Então essa é uma coisa muito interessante aqui pra Romênia, que pra mim é assim, diferente, né? Porque eu não consigo tomar só uma sopa. Eu preciso de um arroz e de um feijão. E aí, e você? O que você acha? Pessoal, outra curiosidade é que romeno come geleia de gordura de porco. É uma coisa muito diferente, muito interessante, que você só vai experimentar se você vier na Romênia ou no leste europeu. Eu particularmente gosto, eu sou brasileiro, vários estrangeiros não gostam, mas eu gosto. Então eu como assim naturalmente. E outra coisa é que eles comem islanina. Islanina é tipo um bacon de porco, claro. E aí, só que a islanina eles comem crua. Não coloca mais nada, não cozinha, não frita, eles comem a islanina pura, entendeu? Então eles pegam, cortam bem picadinho a islanina, aí do ladinho a gente coloca uma cebola, principalmente a cebola vermelha, aí a gente come, aí come com pão. Uma coisa interessante é que eles colocam icre, é tipo um caviar mais branco, aqui na Romênia é muito natural e barato, tipo um icre, caviar branco, aí come, coloca no pão, e aí come com a islanina, a carne de porco, ou tipo um bacon crua. Isso é muito diferente, a maioria dos estrangeiros não gosta, mas é uma coisa que eu amo demais. E fica a dica para você, se você vier na Romênia, comer islanina. Experimenta pelo menos, você vai gostar. Vamos para a próxima. Outra coisa que pra mim foi muito estranho, foi muito diferente logo que eu cheguei na Romênia. Cheguei aqui no ano 2000, foi a primeira vez que eu vim pra Romênia. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a andar, ir nas lojas, ir nas feiras, andar de trem, andar de ônibus. Comecei a aprender a língua. O pessoal vinha falar comigo que me via que eu sou estranho, a cor da minha pele, o romeno é bem branco, então eu tenho uma cor da pele mais escura, e eles vinham falar comigo. O que acontecia? A gente conversava, iniciava uma conversação, e logo depois que eles sabiam que eu era brasileiro, que estava trabalhando aqui, morando aqui e tal, eles me perguntavam: quanto que é o seu salário? Quanto que você ganha? Uau, pra mim era um choque isso, porque geralmente eu sou de Santos, São Paulo. Ninguém me pergunta quanto que eu ganho, qual é o teu salário. Só se for um amigo bem próximo. Acho que é com você aí na sua cidade é a mesma coisa, né? Na sua cidade deve ser assim também. Que pergunta só se for uma pessoa bem próxima, e algumas vezes nem pergunta. É uma coisa estranha pra gente. E aqui, muitos anos atrás, isso era muito normal. E ainda para os mais velhos, ainda é uma coisa normal. No interior, no vilarejo, é uma coisa normal. Eles vão perguntar quanto é o seu salário, quanto você ganha, quanto você pagou nesse tênis, quanto que você pagou nessa cafeteira, quanto você pagou nesse celular, quanto você pagou nessa camiseta e por aí afora. Então isso para mim foi uma coisa muito estranha, mas que agora, se me perguntarem, eu tô acostumado, eu posso até responder ou não responder. Vai depender muito do meu humor também, porque algumas vezes eu sou chato e mal-humorado. Então depende muito. Se não, eu falar assim: olha, não gostaria de falar quanto que eu ganho, que não é importante, não é interessante, e na minha cultura a gente não pergunta isso, entendeu? Mas é uma coisa que acontecia muito e algumas vezes ainda acontece. Quanto é o salário? Quanto que é o teu salário? Por falar nisso, fala aí pra mim. Aqui na Romênia,
é muito normal, essa é a novidade ou a curiosidade número 8. Aqui na Romênia é muito normal, no verão, você encontrar pessoas tomando sol, pegando uma corzinha em qualquer lugar da cidade. Ou seja, num parque, numa praça, numa floresta, em algum lugar, eles vão estar tomando um banho de sol, porque eles vão aproveitar o verão. Porque aqui na Europa só temos 2 meses de verão, julho e agosto. O resto é tudo frio. Para mim, o resto é tudo inverno, porque caiu a temperatura abaixo de 5, para mim é inverno. Então, no verão, todo mundo quer aproveitar o sol, todo mundo quer aproveitar o tempo de verão. Aí eles saem para os parques, mas aí uma coisa diferente, uma coisa mais diferente ainda para mim e como brasileiro, é que eles vão para um parque, os homens tomam banho de cueca somente, qualquer tipo de cueca que você possa imaginar. Algumas vezes que eu já vi até sem nada. As mulheres tomam banho de calcinha e sutiã, e algumas tomam só de calcinha, fazendo um topless, e isso num parque da cidade, numa floresta, em algum lugar. Algumas vezes acontece isso, e principalmente em cidades grandes acontece isso. Então é muito diferente mesmo. E outra coisa é que eles não estão nem aí. Você passa por perto, você anda, você vai e não tá nem aí. Eles querem mais aproveitar o sol, aproveitar os 2 meses de sol, porque depois o sol vai embora. Aí é o que eles chamam de sol com dente. É o que o sol quando vem o inverno, é o sol que morde. Não esquenta nada, ele só morde. Ele aparece lá, bonito e tal, mas não esquenta nada. Então essa é uma curiosidade. Veio o verão, o povo tá nas praças, nos parques da cidade, nas florestas, de calcinha, sem sutiã, com sutiã e com cueca, ou até mesmo sem nada. Essa é uma curiosidade que para nós brasileiros é um pouco diferente. E por falar em verão e por falar em tomar banho de sol, eu quero mencionar para vocês as praias de nudismo aqui na Romênia. É uma coisa que para mim foi bem diferente, porque no Brasil é uma coisa bem rara, e diferente também, porque no Brasil, nas praias de nudismo no Brasil, você vai e as praias são fechadas, só pode entrar casal. Aqui na Romênia é diferente. Temos as praias lá no Mar Negro, no Black Sea, que qualquer pessoa pode entrar. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um casal, pode ser uma pessoa sozinho, um homem sozinho, uma mulher sozinho. E não rola nada, gente. É muito respeitoso. O pessoal vai, toma banho, o pessoal fica pelado, toma banho de sol e ninguém faz nada de diferente, não tem nenhuma pornografia, não tem nenhuma coisa indelicada, ou sei lá, sabe? Não tem. O pessoal aqui é muito civilizado nesse sentido. Vai pra praia, vai peladão em alguma praia. Não são todas praias também. Tem algumas praias especiais que você fica sabendo onde é, só colocar no Google, você sabe quais são as praias de nudismo aqui na Romênia. E aí na praia você vai, fica tranquilo, toma o seu sol e vai embora. E não é qualquer praia, como eu falei. Tem uma praia própria para isso, mas não é fechada. Ela é totalmente aberta, qualquer um passa, qualquer um atravessa a praia e vê aquele monte de gente pelada na praia. Como eu falei, mulher, criança, adolescente e tudo mais, que não tem nada a ver pra eles. Então é muito interessante. Tem as outras praias que são praias normais, né? Digamos assim. Mas também você muitas das vezes encontra mulheres fazendo topless nessas praias. Então é isso aí, mais uma novidade aqui da Romênia. Comida! Uhul! Não podia deixar de falar de comida esse gordinho aqui. Eu sou gordinho, gente, eu gosto de comida, fazer o quê? Gente, comida romena. Comida romena é a melhor comida depois da comida brasileira, claro, porque como eu já falei, eu sou um bom brasileiro e eu amo comida brasileira pra caramba e não fica pra trás comida brasileira pra ninguém. Eu conheço 39 países já, nenhum deles eu vi comida tão gostosa quanto a comida brasileira. Agora, a comida romena é a segunda comida melhor do mundo, no meu ponto de vista. Eu gosto demais. E eu vivo aqui, eu sei do que eu estou falando. Tempero romeno, comida romena é uma maravilha. Você pode ter certeza disso. E eles têm todo tipo de comida e muita comida romena parece muito com comida brasileira. Por exemplo, eles têm o pilaf. Pilaf é feito com arroz. Ele é mais empapadinho, eles colocam até mesmo um extratinho de tomate dentro do arroz e coloca umas carnes de frango dentro do arroz. Fica uma delícia. É o pilaf, que eles chamam de arroz, né? Então é muito gostoso. É tipo um risoto. É muito gostoso mesmo. Outra coisa muito gostosa e que brasileiro conhece também é o sarmale. Sarmale, em São Paulo, a gente chama de charutinho. É aquele repolho enroladinho, né? Aí dentro tem carne moída e tem arroz também. Então sarmale é muito especial aqui. O sarmale, ele é usado no Natal,
na Páscoa, no Ano Novo, numa festa de casamento, em qualquer lugar. Quando tem um convidado especial, o sarmale é aquele prato que ele vai servir para uma pessoa muito especial. Então, o sarmale tá na mesa do romeno e é uma delícia também. Outra coisa que eles comem é pimentão recheado. Em São Paulo a gente come também, não sei em outras partes do Brasil. Você come aí na tua terra, na tua parte aí do Brasil? Pimentão recheado é uma delícia. É um dos melhores pra mim e eu gosto demais mesmo. Agora, uma coisa legal que eu quero te falar: churrasco romeno. Como eu já falei, comida brasileira melhor, segunda comida é a romena. A mesma coisa eu quero falar do churrasco. Churrasco brasileiro é o melhor do mundo, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, eu já tô morrendo de saudade de um churrasco. Então o churrasco brasileiro é o melhor. Mas na minha opinião, o churrasco romeno é o melhor também, é muito bom. Romeno faz churrasco com carne de porco. A maioria das carnes usadas são carnes de porco. Eles usam carne de frango também, a asinha do frango, a coxinha da asa e coisas parecidas. Eles não usam carne de boi porque é muito caro aqui e a carne não é tão mole como a nossa carne no Brasil. Então é usada mais a carne de porco e a carne do frango. E é o meat que eles usam também, que é tipo uma cafta que a gente chama em São Paulo, que é tipo um rolinho assim de carne moída, mas é de carne de porco, de vaca misturada ou de ovelha. É uma delícia. Então, na minha opinião, o churrasco romeno é o melhor depois do churrasco brasileiro. E aí, o que você acha? Você já morou em algum país? Você conhece? Como é o churrasco onde você foi? E agora, por último, não menos importante, de novo eu vou falar sobre comida. Comida, é claro, como eu já falei, o gordinho aqui ama comida. E essa é a 10ª novidade, a 10ª curiosidade interessante aqui sobre a Romênia. O romeno gosta muito de comer como o povo brasileiro. Quando o romeno recebe visita em casa, eles gostam de fartura. Então eles gostam de dar o melhor, igualzinho nessa parte o povo brasileiro, né? Uma coisa interessante que os romenos comem muito aqui é a mamaliga. É um tipo de polenta. Eles comem mamaliga e é muito especial. Por exemplo, eles comem mamaliga com peixe frito. É uma delícia. Aí eles fazem um caldinho de alho com óleo e uma coisa assim que eles chamam de musdei de usturoi, que é um caldinho de usturoi, de alho. Aí coloca por cima do peixe assim e junto com a mamaliga fica uma delícia. Ou seja, é gostosa demais a comida romena. Outra coisa, romeno não vive sem batata. Aqui batata é muito barata. Se você não viu o meu vídeo sobre o supermercado na Romênia, eu vou deixar aqui para você assistir, aqui em cima, e você vai lá no card e você assiste os preços e o supermercado aqui na Romênia e você vai gostar, tá certo? Aí você vai ver, a batata é muito, muito, muito barata. Aqui, batata é como se fosse arroz e feijão pra gente aí no Brasil. Então eles não comem sem batata também. Eles não comem sem pão e eles não comem sem batata. Batata frita, batata cozida, batata assada, purê de batata. Batata em todo lugar. Então é isso aí, gente. Essas são as curiosidades, as diferenças entre Brasil e Romênia. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, gente, ó, aí embaixo, se inscreve. Inscreve no meu canal, por favor. Se você só passa aqui de vez em quando, assiste meus vídeos, deixa um like, ou esquece do like. Deixa agora seu like, se inscreva no meu canal e volta, porque aqui sempre tem uma novidade. Tem eu viajando para algum país, para algum lugar, para alguma cidade aqui da Romênia, gastronomia internacional, é muito jóia o meu canal. Fica comigo, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua amizade. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!